Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos reunidos para meditar na palavra, ouvir a voz de Deus. Boa noite a você que já está aí conosco. E essa noite nós vamos falar sobre as crises dos dias que estamos vivendo e colocar diante de Deus e diante de nós a palavra de Deus, para podermos refletir em tudo aquilo que Deus deseja para você e para mim através da revelação da sua palavra para cada um de nós. Que Deus continue cuidando de você, suprindo as suas necessidades, cuidando de todos aqueles que nesse dia se alegram, como o diácono irmão Josias completa mais um ano de vida, então é momento de agradecer a Deus, mesmo ainda estando no momento tão recente da perda do seu pai, mas Deus permite o irmão Josias completar mais um ano de vida. Também não recebemos algumas notícias boas esse dia, perdemos alguns amigos, da Igreja do Nazareno, alguns pastores da Igreja do Nazareno, a secretária da Primeira Igreja Batista da Penha, e outros irmãos em Cristo, líderes ou não, estão carentes das nossas orações, carentes da mão de Deus, para que eles possam ser sarados. Alguns não resistiram à enfermidade e partiram. Então temos aí famílias em luto, talvez alguém que a gente nem conheça, nem saiba, já está passando também por um momento de luto, de dificuldade. Então nós estamos vivendo momentos tensos, momentos de crise, e precisamos lembrar que nós fomos avisados que teríamos dias maus. Nós fomos avisados que teríamos dias difíceis, mas nós não estamos preparados para isso. Por mais que a palavra de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, nos avisou que teríamos tribulação, mas que deveríamos ter bom ânimo, por mais que Jesus Cristo nos alertou que haveria tempestades, terremotos, guerras, rumores de guerra, enfermidades, nós não estamos preparados para as notícias ruins, as notícias que nos entristecem. E em nome de Jesus pedimos que o Santo Espírito esteja consolando as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão passando por dificuldade. Também pedimos em nome de Jesus que Ele continue cuidando dos profissionais de saúde que estão nessa batalha, nessa luta aí direto, sejam eles dos hospitais públicos, sejam estadual, hospital municipal, os agentes de saúde que estão na rua de cada município, cada policial, cada bombeiro, como eu sempre tenho orado com os irmãos ao virar do dia. E você possa estar com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então, estamos vivendo dias difíceis, dias de tensão, dias de crise. Não somente crise financeira, não somente crise econômica, não somente crise política, mas crise de fé. E nós precisamos, em nome de Jesus, lembrar que nós ganhamos uma viva esperança. E essa viva esperança, mesmo em momentos assustadores, precisa ser o centro da nossa vida. A gente chora, a gente questiona as coisas,
não tinha respirador, por que que não tinha momento para a pessoa poder ser socorrida, como casos que nos chegam. Enquanto as pessoas ficam brigando por causa de poder, tem pessoas morrendo. Não só do coronavírus, lógico, não só de Covid-19, não só disso. Não é? As outras mortes continuam acontecendo. As coisas continuam acontecendo. Mas nós não estamos preparados, e sabemos disso, para as notícias que nos chegam e nos tiram do chão. Tiram do chão. Não é? E nós precisamos lembrar, e esse é o foco dessa palavra dessa noite, que apesar dos dias de tensa crise, ou de tensas crises, precisamos estar alicerçados na viva esperança. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, queremos, Senhor Deus, primeiro colocar diante de Ti o nosso pedido, Senhor Deus, de misericórdia, de consolo sobre as vidas das famílias que estão passando por tanto problema, Senhor. Tanta dificuldade. Ó Senhor Deus, tantas pessoas hoje nos chegaram a notícia que partiram desse mundo, Senhor. Faleceram. E aí, Senhor Deus, ficamos preocupados com aqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai, quando a notícia está distante, as pessoas às vezes não dão o valor, o devido valor. Mas como alguns irmãos têm falado, quando os nomes passam a ter rosto, que conhecemos e conhecíamos, isso, Senhor Deus, nos pesa o coração. Ó Pai, nesse exato momento nós não sabemos, nesse mundo de Deus que o Senhor criou, o que está acontecendo, Senhor Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então queremos colocar em primeiro lugar a nossa fé firmada em Ti, a nossa esperança firmada em Ti, a nossa viva esperança firmada em Ti. Sabemos que, Senhor Deus, o Senhor tem buscado as pessoas, sabemos que o Senhor tem usado os instrumentos que estão à disposição de cada servo e cada serva Teu e Tua para proclamar o Evangelho. Que essa mensagem chegue, Senhor Deus, e encontre terra boa. Então, Pai, sabemos que esses que partiram eram homens e mulheres dedicados ao Teu trabalho aqui nessa terra. Console as famílias. Seja com aqueles que ainda estão hospitalizados, que sejam sarados em nome de Jesus. Ó Pai, cuida de cada pessoa no detalhe, como o Senhor cada dia tem feito. Sabemos que o Senhor olha o coletivo e trata no individual. Então, Senhor Deus, colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em Ti. Em Jesus, amigo, temos mais chegado, Senhor Deus, que qualquer ser humano. Muito obrigado por isso, que nos dá essa viva esperança. Mas mais uma vez colocamos, Senhor Deus, cada ser humano em Tuas mãos, que ainda está com o privilégio de estar vivo, e às vezes está negligenciando a vida que o Senhor deu para viver, brincando alguns, Senhor Deus, de serem filhos e filhas Teus e Tuas. Tenha misericórdia, Pai, e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Eu te peço isso humildemente em Jesus, Teu Filho. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Viver a boa nova de Deus. E viver cada dia mais essa palavra salvadora. Cada dia mais. Você que está em online, você que está conosco aí, vamos viver essa viva esperança. Você que estará online depois, vamos viver essa viva esperança, que é em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí, quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 9, nós vamos ter noção de tudo que está acontecendo, de tudo que foi preparado para você e para mim. Essa viva esperança que não morre, não acaba aqui. Haverá o ressurgir de todos os seres humanos um dia, para viver eternamente com Deus ou não. Então é necessário ter uma decisão nessa única vida que você tem. Temos passado por lutas e pesares, dias tensos, dias difíceis, mas o Senhor é conosco. Lembre sempre disso. Lembre sempre disso. Deus te abençoe e te guarde, e cuide de você no mais íntimo do teu ser. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultai, ainda que agora sejais necessário aflições por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Somos convidados a não olhar somente para as circunstâncias. Somos convidados a não olhar somente para o tempo de crise, o tempo de tensão. E dias de tensas crises estamos vivendo, e uma delas é a crise existencial, que atinge muitos. E na tentativa de entender a sua existência, você entender a sua existência, eu entender a minha existência, o ser humano entender a sua existência, não é? Se perde. E se perde pela busca do que somos e para que somos. E busca de qual o nosso propósito nessa terra, nessa vida. Por que existimos? E para onde vamos após essa única existência? Estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, dias de tensões. E a desconstrução e a reconstrução da fé tem acontecido todo o tempo. De uma forma tão conjunta a essa busca de quem somos e para onde vamos, para que servimos e por que estamos aqui, essa busca que muitos estão abatidos. É por causa disso que muitos estão abatidos. Porque não conseguem enxergar a si mesmos. Não conseguem ver a si mesmos. Então ficam abatidos por causa das tensas crises que surgem, principalmente a existencial, achando que não vai haver mais esperança. Não haverá mais esperança. E a culpa de muito disso são as invencionices da fé. A brincadeira da fé. As aberrações com a fé. A busca de invadir a simplicidade e a profundidade do Evangelho, fazendo uma mistura terrível e assustadora. É muita invencionice, é muita aberração, que busca invadir o profundo e simples Evangelho de Jesus Cristo. Hoje há muitas pessoas frustradas consigo mesmas e com Deus, por causa dessas invencionices, desse evangelho água com açúcar, desse evangelho sem cruz, sem conseguir enxergar um palmo sequer à frente do seu nariz espiritual, pois confiam em uma mensagem instantânea, que traz confusão em relação à genuína fé do eterno Deus. Um evangelho fast food, não é? É o que temos visto. A comida pronta para todos os gostos. Mercantilizando a fé das pessoas. Que não nutre a vida de ninguém com um alimento sólido para a hora da tempestade. Então, nesse tempo de crise, nesse tempo de lutas, nesse tempo de dúvidas e de tensas crises, é o que estamos vivendo. É o que estamos vivendo. E nesse tempo, é bom lembrar que o apóstolo Pedro escreve para os irmãos que estavam vivendo perseguição, dispersos nas regiões, com medo da perseguição, por conservarem a genuína fé em Jesus Cristo.
1 de Pedro 3, 1 de Pedro 1:3 diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É essa esperança que aguardamos. A certeza de saber que esses irmãos, né, que partiram hoje, um dia ressuscitarão para a glória. E não para a desonra, mas para a honra. Isso é que nos traz esperança. Isso é que nos traz esperança. Saber que não acaba aqui. Que aqui é passageiro. Aí você vai falar assim, mas pastor, é passageiro, mas dói aqui. Sim, dói aqui. Hoje eu me entristeci. Não é? Hoje eu chorei. É. Porque gente mais próxima partiu hoje. Morreu hoje. Sabe? E fomos regenerados para uma viva esperança. A gente fica abatido, fica entristecido, mas somos convidados a levantar do monturo, do pó, tirar a roupa de saco e continuar vivendo. Para esses que ainda estão vivos e que não conhecem essa viva esperança, possam vivenciá-la. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Essa viva esperança mencionada por Pedro é que nos faz prosseguir. Essa viva esperança que se fez carne, habitou entre nós, cheia de poder e graça, é que nos faz avançar. Que nos faz avançar. Que nos faz conservar a viva esperança em Jesus Cristo, em tempos difíceis. Mesmo enfrentando tribulações, privações e provações, a esperança se manifesta gloriosa em Deus. Gloriosa em Deus. Dói o coração, vem lágrima nos nossos olhos, mas um dia toda a nossa lágrima será enxugada. Lembra? Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais enfermidade. Essa é a viva esperança. Então, do outro lado, né, que está com uma esperança morta, fica só aqui, paralisado aqui, com medo. Com medo, mas a viva esperança, lógico que a gente vai ficar com um momento de contrição, por perder um amigo, por perder um ente querido, não é? Por saber que alguém que ainda não conheceu a verdade partiu. Isso nos traz dor ao coração. Mas esse lado da esperança morta, que não é a viva esperança, faz com que as pessoas se rendam aos chavões da fé, que enganam, embriagam, anestesiam as pessoas. E quando vem uma luta, uma tempestade, a pessoa pensa que Deus não está perto, que Deus não está vendo, que Deus não está cuidando. Aonde que está Deus? Sabe? Enganadores do evangelho de água com açúcar e sem cruz. Escarnecedores de fábulas que gostam de falar. Carregado de eufemismo, ou seja, cheio de palavras bonitas para amenizar. Para amenizar a mensagem do evangelho, que ao mesmo tempo é amorosa e justa. Pessoas cheias de palavras para encher o seu ego humano. Uma esperança morta que faz as pessoas mortas continuarem mortas. Ó Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Lembrando que o pai nem morto estava ainda, estava dando desculpa. Lembra? E o que Jesus respondeu? Deixar os mortos sepultar os seus mortos. Jesus não está falando de morte física. Jesus está falando da morte espiritual. Que aquele que se aproximou dele falou assim, ó, vem me seguir aqui. Não, deixa eu primeiro lá cuidar do sepultamento do meu pai, da junta de boi que comprei, do terreno, porque eu casei, não sei o quê. Deixa os mortos cuidar dos seus mortos. Porque aquele que não está com essa viva esperança está morto.
Uma esperança morta gera pessoas mortas no amanhã, que buscam simplesmente coceira no ouvido, que dão ouvidos aos seus gurus, massageadores do ego humano, que está cheio por aí. Uma esperança morta faz com que as pessoas vivam o ministério da carne, buscando a satisfação imediata dos seus apetites carnais e das suas cobiças, que, por sinal, a traça e a ferrugem há de comer. Mateus 6, de 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde que está o teu tesouro? Só nesse mundo, só nessa vida? Nessa única vida? Só nos benefícios que você tem? Só nos recursos financeiros que você tem? Só nas coisas materiais que você tem? E lembrando, não há nenhum problema na prosperidade honesta. Não há nenhum problema no engrandecimento honesto. Mas aonde que está o nosso tesouro? Aonde que está o seu tesouro? Aonde que estava o tesouro do jovem rico? Não é? Onde estava o seu tesouro? Eu cumpro toda a lei, Senhor. Lembrando mais uma vez, não é? Cumpro toda a lei. Mas onde que estava o tesouro dele? Onde que estava o tesouro dele? Não é? Então, Pedro nos alerta para que aqueles que estão enfrentando dificuldades e privações estão para além desses entraves. Além deles. Sim, ele disse que Deus nos regenerou para uma viva esperança e não uma esperança morta que acaba aqui. Que acaba aqui. Fomos avisados: no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo. Fomos avisados. Mas os gurus que faz massagem ao coração, os gurus que fazem massagem no ouvido, os gurus da esperança morta, aqui ficam. E os seus discípulos também aqui ficam. Aqui ficam. Porque buscam satisfações momentâneas. Mais uma vez, para suprir os seus apetites e cobiças carnais. Onde a ferrugem e a traça há de comer. Há de comer. Então, Pedro vai nos alertar para que possamos viver uma esperança não em coisas que perecem. Não em coisas que perecem. E entender que em meio ao caos, Deus continua sendo Deus. Soberano sobre todas as coisas. E que a semente da autêntica fé precisa continuar sendo germinada, plantada. E Deus conta com você, meu irmão. Deus conta conosco, meus irmãos. Deus conta com aqueles que um dia entenderam esse chamado amoroso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus não disse que seria fácil. Continuaria com jugo e com fardo, mas leve e suave. Porque Ele está caminhando junto com a gente. Não vos deixarei sozinhos, né? Ele que caminha conosco. Essa viva esperança nos faz entender que no meio do caos Deus continua sendo Deus e que essa semente autêntica foi plantada em nosso coração, que nos faz levantar e viver mais um dia, sem saber o que vai acontecer, mas frutificando nos corações a viva esperança da salvação, da vida eterna, daqueles que um dia entenderam o chamado e foram considerados boa terra. Boa terra. Ou seja, aquele que ouve a palavra, a entende, a recebe e a coloca em prática. Uma viva esperança tem a consciência de que, a despeito do que está fazendo, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Uma viva esperança, e quem tem uma viva esperança, sabe que, a despeito do que estão fazendo com o Evangelho, ele se mantém firme na fé genuína, no autor e consumador da sua fé. Ainda existem pessoas de Deus nessa terra, que ousam, não é, aclamar no deserto,
Talvez hoje estamos vivendo um deserto. Vamos clamar, voz do que clama no deserto, para que haja salvação na nossa nação, para que haja salvação nas nações. Sim, é momento de chorar, é momento de lamentar, mas é momento de lavar o rosto, vestir vestes novas e ir e pregar o Evangelho. Levar a razão da nossa esperança, que se chama Cristo Jesus. Uma viva esperança nos faz lembrar que Jesus não ofereceu privilégios. Privilégios. Não estamos blindados de nada que debaixo desse céu, debaixo desse sol. Não estamos blindados. Mas com essa viva esperança em nós, acreditamos que Deus pode levantar alguém do leito de dor. Essa viva esperança que há em nós nos faz acreditar que Deus pode erguer o desacreditado da sua vil maneira de viver. Essa viva esperança que habita em nós, que habita naquele que crê, e que nos convida a ir e pregar o Evangelho da paz, e anunciar o reino de Deus que chegou, nos faz ir contra tudo aquilo que tenta desviar o foco da cruz. Essa viva esperança nos ensina a reorganizar a vida. Essa viva esperança nos ensina a entender: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é a de viver de novo. Não mais com dor, não mais com pranto, não mais com enfermidade. Viva a esperança. Ah, mas é só lá? As pessoas perguntam, né? Não dá para dar um refresco aqui, não? Sim, tem refresco. Tem refresco. A chuva cai sobre bons e maus, o sol brilha sobre justos e injustos. Dá refresco. Refresco. Mas a viva esperança nos faz avançar. A viva esperança nos faz crescer. A viva esperança nos faz mudar de direção. Quem nesse tempo de crise nunca questionou o que está acontecendo com esse mundo? Mas quando lembra que tem uma viva esperança, leva para o abatido, o desanimado, o contrito, essa viva esperança, que arde em nossos corações, pedindo que o Santo Espírito nos dê discernimento em meio às frustrações, em meio às dúvidas, em meio às tempestades, em meio à falta de respostas. Essa viva esperança, que não é a esperança morta, porque a esperança morta prega esse evangelho do self-service. Sabe? Essa morta esperança prega o evangelho para qualquer gosto. Mas existe uma diretriz na palavra de Deus. Existe um foco na palavra de Deus que deseja te dar e me dar viva esperança todos os dias. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a tanta perseguição, tanta dúvida. Então, que nesse tempo você, que já entendeu esse chamado, vinde a mim, não é? E vinde após mim, continue firme em nome de Jesus. Por mais que algum ente querido possa ter partido, por mais que alguém possa estar internado, hospitalizado, por mais que alguém possa estar andando num caminho de morte, mantenha-se firme em Jesus. Mantenha-se focado. Mantenha a sua casa sobre a rocha. Para quando vir o vento e quando vir a tempestade, você ser um porto seguro para alguém. Para que possamos ser porto seguro para alguém. Então, nesse tempo, que possamos manter essa viva esperança em nós, ardendo em nossos corações, pedindo que o Santo Espírito nos dê ânimo, não é? E que possamos abraçar, mesmo em meio a furacões, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a questões que não nos traz resposta nenhuma, a viva esperança. Porque o mundo vive uma esperança morta, que termina aqui. Outros acreditam em outras coisas, mas não quero nem entrar no detalhe. Que volta, que volta, que volta, que volta, que volta, que volta a nada. Está sujeito ao homem nascer e morrer. Essa única vida que ele tem. E vir após isso o seu juízo. Não é? Então, essa viva esperança que Pedro nos apresenta, não é? Que diz no verso 6, nisso exultais, né? de 1 Pedro 1,
Verso 6 diz isso. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Ah, mas está demorando muito, é muito sofrimento. Desde que eu me conheço por gente, Jesus está voltando. Calma aí. Há tempo para todas as coisas. Então, por um pouco tempo essas provações, por um pouco tempo essas aflições, para que a comprovação da vossa fé viva. Viva. Porque o que a gente vê mais por aí é mensagem para, mais uma vez lembrando, para acariciar o ego humano. Para dizer que você é um ser especial. Eu sou igual a Jesus, né? Tão especial que eu sou. Ele tem um buraco, né, do meu tamanho lá. Mensagem para o ego humano. Para o ego humano. Que essa viva esperança possa estar te impulsionando, nos impulsionando. Não é como Pedro apresenta aqui, para que a comprovação da vossa fé mais preciosa do que ouro, que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo que te alcançou. Na revelação de Jesus Cristo que me alcançou. Na revelação de Jesus Cristo que alcançou as nações e que quer continuar alcançando as nações. Ó Rei das nações, não é? Ó portais eternos, abra para que entre o Rei da Glória. Abra a sua vida para essa viva esperança chamada Jesus Cristo, que não termina aqui nessa vida. Não termina aqui. Não acaba aqui. Nos veremos de novo. Estaremos juntos de novo. Viva a esperança. É isso que nos impulsiona, que nos faz continuar. Alguém que é atormentado por raiva, sabe? Pode se tornar uma pessoa paciente e pacífica por causa dessa viva esperança chamada Jesus Cristo. Aquele que é atormentado por desejos impuros pode chegar à pureza por esta viva esperança chamada Jesus Cristo. Que viva está, como Pedro diz aqui, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro, que perece, porque traça, não é, e ferrugem consome, não é? Pois sem tê-lo visto, vós o amais. Ele nos amou primeiro, mas nós não vimos. Pedro diz aqui, aqueles também que estavam ouvindo ele e lendo essa carta que ele escreveu, os irmãos, lembrando a igreja que estava passando a perseguição, com medo da perseguição, não é? Com medo da perseguição. Fiquem firmes, pois sem tê-lo visto, vós amais, e sem tê-lo agora, não é? Sem vê-lo agora, mas um dia veremos. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, para a glória de Deus o Pai, em Cristo Jesus. Essa é a nossa viva esperança, que arde em nosso coração. Então alguém que é atormentado por ódio, por raiva, pode se tornar uma pessoa paciente e pacífica, por essa viva esperança. Aquele que é atormentado por desejos impuros pode chegar à pureza, à santificação, pelo poder de Deus, não é? Aquele que procura a honra dos homens, como temos visto isso? Isso não é de hoje. Pode começar a estimar os outros melhor do que a si mesmo, por causa dessa viva esperança que se chama Cristo Jesus. Alguém que é forte e arrogante, ou se acha forte e é arrogante, pode se tornar gentil e manso. Bem-aventurados mansos, disse Jesus. Não é? Aquele que está ansioso e preocupado pode descansar em Deus, viva a esperança. Pode descansar nele. Aquele que é teimoso por natureza, turrão, dura cerviz, pode facilmente se render a esse chamado amoroso da viva esperança chamada Jesus Cristo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Mas lembre, o fardo é leve e o jugo é suave. Sabe, não vai ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mansidão. Não é isso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu privilégio para ninguém. Aquele que é orgulhoso e arrogante pode tornar-se manso, humilde de coração. Simples de coração. Lá no Sermão do Monte Jesus diz isso. Quem quer ser grande, não é? Pode se tornar pequeno e servo de todos. Senhor, me lave todo, Senhor, não é?
Lembra de Pedro? Esse próprio Pedro aqui. Lembra dele? Você já está limpo pela palavra que vos tem anunciado. Basta lavar o teu pé para você ter comunhão comigo. A palavra nos lava, nos regenera, apresenta essa viva esperança, a honra da revelação em Cristo Jesus. Aquele que ama o dinheiro, não é? Mesquinho, pode se tornar um doador alegre. E lembrando mais uma vez, não há nenhum problema na prosperidade honesta, no engrandecimento aqui nessa terra honesto. Não é? Mas nós, em Cristo Jesus, temos muito mais para nos alimentar do que o melhor dessa terra. Muito mais do que isso. Aquele que está descontente e é crítico pode ficar cheio de gratidão e olhar as coisas com outros olhares. Aquele que está morto em seus delitos e pecados pode ter vida através dessa viva esperança chamada Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, primícias da ressurreição. E um dia todos estaremos diante dele. Diante dele. E aí, para finalizar, o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 18, diz assim: quem nele crê, nessa viva esperança chamada Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. De Deus. Buscai ao Senhor. Busque-o enquanto pode achá-lo. Busque-o enquanto pode achá-lo. O Evangelho de João, no capítulo 1, então, capítulo 3, verso 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Mas João 1,12 diz: contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A viva esperança nos tira da morte para a vida. Ainda nesse tempo. Nesse tempo que você está vivendo aí. Uma viva esperança será notória naqueles que realmente foram regenerados, como Pedro diz aqui, pelo Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Que isso aconteça com você se ainda não aconteceu. Viva a esperança. Porque não há outro nome. Não há outro nome. Não há. Não há outro nome. A palavra nos garante isso, que não há outro nome. Não há outro nome que possamos nos render. Não há outro nome que possamos ser curados. Não há outro nome que possamos ser salvos. Não há. Não há outro nome. Então busque o Senhor agora aí, se você ainda não buscou. Santifique a sua vida se você ainda não santificou, meu irmão, minha irmã. Santifique e entregue a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não é? Santifique a sua vida ao Senhor. Hebreus capítulo 1 diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando superior aos anjos, e portanto há de herdou o nome, né? Mais excelente do que todos eles, mais excelente do poder de Jesus. Viva a esperança. Viva a esperança. Então viva essa viva esperança. Viva essa viva esperança. E mais uma vez, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Viva essa viva esperança chamada Jesus Cristo, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dúvida, mesmo em tempo de luto, mesmo em tempo de pranto. Vive essa viva esperança. E como Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rio de água viva.
Que flua rio de água viva de você, meu irmão. Que flua rio de água viva de você, minha irmã. Que flua rios de água viva de nós, para esse mundo sedento, que tem sede e fome de Deus. E o que muitos estão oferecendo é lixo, que não santifica ninguém, que não transforma ninguém. Então, dias de tensas crises, vamos viver com a viva esperança, chamada Jesus Cristo. E aí, a fé será reconstruída na rocha chamada Jesus Cristo. É doideira isso. Deus confunde as coisas desse mundo que se acham sábias, não é? Para que todo aquele que crê no seu Filho tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te direcione, e que você que um dia disse que crê em Jesus, que creu em Jesus como seu Salvador pessoal, possa entender isso. O Pai envia o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Se você creu nisso, viva essa viva esperança em santidade, em fé e em amor. Se você ainda não crê, creia hoje nessa viva esperança, independente das tensas crises que você possa estar vivendo. Deus te conhece no profundo do teu ser e quer te restaurar, te resgatar, te regenerar. Feche os teus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Vamos falar com Deus e entender que Ele nos convida a tudo isso. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega, confia nele e o mais Ele vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é conosco por onde quer que andemos. E agora nós estamos através, Senhor Deus, dessa tecnologia falando com tantas pessoas, Senhor. Eu não sei como está o coração de cada um agora nesse momento. Como está a vida de cada um nesse momento. Talvez alguns, Senhor Deus, realmente vivem essa viva esperança. Talvez outros, Senhor Deus, acham que estão vivendo essa viva esperança. Outros, Senhor Deus, ainda não entenderam e querem entender. Ó Pai, vem com a tua paz, vem com a tua bênção sobre esse povo chamado povo teu, Senhor. Sobre essa nação chamada Brasil, por cada cidadão brasileiro, por cada pessoa, Senhor Deus, que está aqui conosco, que estará conosco depois. Venha com a tua graça que foi derramada já sobre cada um. Seja com as nações dessa terra, Pai, os países dessa terra, as pessoas, os seres humanos que o Senhor mesmo criou, para que possam entender essa viva esperança que é em teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, e que nós, que declaramos que cremos em Ti, pela fé em teu Filho Jesus Cristo, possamos fluir rio de água viva. Viva a esperança, e não uma esperança morta, que termina aqui nessa vida. Que, como a tua própria palavra mesmo nos diz, se a nossa esperança em Cristo está somente nessa vida, somos os mais inúteis dos seres humanos, os mais miseráveis dos seres humanos. Mas a nossa esperança está além, muito mais além, porque o Senhor em Cristo nos levou além. Muito obrigado por isso. Seja com cada um, Pai. Fortaleça a fé de cada um, continue a sustentar a cada um e continue a falar aos corações, Senhor, para que haja o despertamento, se ainda não houve, para voltar-se à viva esperança que é Jesus Cristo. É nele, o teu Filho, que eu te agradeço pelo teu cuidado regenerador de nos buscar, sendo nós ainda tão pecadores. Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós tão pecadores. Muito obrigado por esse amor. Eu te louvo e te agradeço em teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus continue a te abençoar e direcionar todas as coisas em tua vida. Vamos encerrar com um louvor, não é, antigo. Né? Deus colocou no meu coração esse louvor dos vencedores por Cristo. Lá está o teu tesouro, né? A nova Jerusalém, a cidade celestial, né? Que descerá para o novo céu e a nova terra, aonde estaremos habitando com justiça de Deus. Vamos louvar? E assim estamos encerrando, né, o culto desta noite, a palavra desta noite. Que a tua semana seja uma semana cheia da graça de Deus e a viva esperança que é em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
juntos.